Olá pessoal, sou o professor Joel do Enemex e estou aqui com a missão de responder uma pergunta feita por muitos seguidores, assinantes, pais e mães também. O que foi que aconteceu com o Enem? Está mais difícil, está mais fácil, enfim, vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, o Enem quando surgiu em 1998, ele lançou luz sobre a educação brasileira porque propôs um método de avaliação até então revolucionário, né, em relação aos padrões que nós tínhamos, que era a ideia de avaliar um estudante com base nas suas competências e habilidades. Entende-se por competência a capacidade de compreender determinados fenômenos, naturais ou não, de estabelecer relações entre saberes, de construir uma argumentação. E as habilidades de tornar isso operacional, saber fazer. Ok? Isso era revolucionário. E nesse sentido, o Enem continua sim coerente com a matriz. Essa questão é fundamental que compreendamos. Ou seja, nesse quesito, o Enem não mudou. Então ele não mudou? Mudou. E mudou muito. Começa a mudança em 2008. Uma mudança sutil. Passamos de 63 questões para 180 questões distribuídas em 4 áreas do conhecimento, linguagens humanas, natureza e matemática. Então, assim, começa aí. Agora nós temos uma verdadeira maratona, né? Não é uma prova simples, rápida, não. São 2 dias, nem todos estão preparados. Mas essa foi a principal mudança? Não. A partir de 2008, se você for mapear os itens, como o Enem chama as questões, né? Você vai verificar uma incidência cada vez maior de conceitos condicionantes para a resolução do exercício. Isso nas 4 áreas do conhecimento. Então, compreenda. Até então, um estudante que tinha o hábito da leitura tinha alguma possibilidade de ter uma boa performance. Exemplo, prova de 2002. Para mim, uma das provas mais coerentes, mais interessantes do Enem, da história do Enem. Tudo o que o aluno precisava saber estava ali na prova. Então, nós diminuímos, né, essa enorme diferença que existe entre a escola pública e a escola particular se nós tivéssemos aqui esse aluno, né, um aluno contumaz pela leitura. Muito bem. Desde então, quando os conceitos começam a aparecer nos itens, né, aquele conceito que está ali, que é fundamental para a resolução do exercício, a enorme maioria dos estudantes das escolas públicas dificilmente terá acesso. Muitas vezes nem tem aula, nem tem professor, certo? Torna aquela questão muito mais complicada para esse estudante. E, nesse sentido, agrava essas diferenças, né, de oportunidades, agrava ainda mais. Mas eu queria chamar a sua atenção para um aspecto, um detalhe que emerge dessa mudança. Qual é? O sistema de correção da prova do Enem, que é o TRI, Teoria de Resposta ao Item. Lembramos, a teoria de resposta ao item, ela vai customizar a correção, tentando identificar ali uma coerência interna. Em resumo, né, para a teoria de resposta ao item, um estudante que acerta um item de altíssima complexidade, ele não poderia errar um item de baixa complexidade. Ora, se ele errou essa questão de baixa complexidade e acertou essa de alta, o sistema baixa o peso dessa questão. E aí nós ficamos numa dúvida cruel, que é a seguinte. Existem ferramentas para caracterizar as questões de alta complexidade, né? São ferramentas muito interessantes. Mas eu me pergunto o seguinte, se de repente uma questão de alta complexidade, né, contempla, exige, é uma questão que envolve conceito, dificilmente, a maioria dos estudantes do Brasil irá acertar aquela questão. E aí, como fica essa metodologia de correção? Quer dizer, o aluno vai, em regra, acertar
as questões de baixa complexidade e apenas alguns alunos que acessaram aquele conceito, que dominam aquele conceito, vão conseguir resolver as questões de altíssima complexidade. E aí o filtro está bem definido, ok? Em resumo, essa é a nossa avaliação do que vem acontecendo com o Enem, e para chegar a essa análise, essa conclusão, nós usamos a teoria da aprendizagem significativa como critério e também conhecimento em rede, mapeando todas as questões da prova de 2007, desde a prova de 1998 até 2017. Tá ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!